gravar. Então, boa noite a todos. Eu não vou ficar com o vídeo ligado, porque senão fica muito pesado a gravação. Então, é só para abrir mesmo a noite, dar oi para vocês. Gratidão por vocês estarem aqui nesse momento especial. Esse ano, realmente, né, vocês estão vendo que cada vez mais nós estamos sendo sugados pela transformação, porque realmente estamos finalizando grandes movimentos de transformação da forma, do cosmos, muitos finais, e a gente está indo para um novo, né? Um momento totalmente novo. Então, oi Zé, boa noite. Então, estamos aqui juntos, unidos nesse amor, né? O amor pela transformação, o amor por sermos nós mesmos. Eu não canso de falar isso. Então, vou sair do meu vídeo aqui, beijo para todos, e eu vou tirar o vídeo, eu vou desabilitar o vídeo para todo mundo, tá? Vou deixar só os microfones. E vamos mandar brasa. Bem-vindos. Obrigado. Viu? Opa. Então, ok. Se por acaso vocês não me veem, ai, tá todo mundo com o vídeo ligado. Eu vou pedir para vocês desativarem o vídeo de vocês, que eu não estou conseguindo fazer aqui. Tá. Ok. Vou fazer aqui, interromper o vídeo. Oi, Márcio, boa noite. Você. Oi, Saudade tudo bom? de você. Tudo bem? Receba meu abraço, bem apertado. Obrigada, igualmente. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, queridos, tudo bem? Então, olha só que beleza, que legal. Bem-vindo a todos. Escuta, eu estou desabilitando os vídeos, porque senão fica muito pesado. Tá bem, tá bem. Tá? Tá. Pedir para todo mundo desativar aí os vídeos. Sei como é que faz. Oi, Zé. Vou interromper os vídeos. A Zoraide também. Ok. Oi, Rita. Boa noite. Tudo bom? Pronto. Eu acho que eu consegui agora. Certo. Tem mensagens aqui, vamos ver. Boa noite, gente. Escuta, gente. Oi, Ellen, boa noite. Ainda está com áudio. Agora está, Sidney, agora está com áudio. Ótimo. Então tá, gente, vamos lá. Qualquer coisa, manda mensagem aqui. Vou dar início, vamos ver exatamente 20 horas e 3 minutos. Bem-vindos a todos. É com o maior prazer que agora nós temos essa sala aqui no Zoom.us, que cabe até 100 pessoas. Então, isso é uma super novidade para o Desenho Humano Brasil, poder ter a casa online maior para recebê-los. E, obviamente, como a casa está crescendo, também está crescendo digamos assim, o núcleo do Desenho Humano Brasil, que são as pessoas que têm estudado conosco desde 2007. A escola foi fundada em 2006, começou a ser organizada em 2006. Em 2007 tivemos a primeira turma do Viver Seu Desenho em língua portuguesa. Então, eu vou ter que interromper o áudio aqui para não ficar
Deixa eu ver aqui, peraí. Meu mouse está brincando comigo. Opa. E agora? Ah, tá. Agora... Ok. Ah, saí da reunião. Será que eu saí da reunião? A imagem que não está aparecendo da Tá apresentação. Bom. Eu passei o Gente, retratinho. tá cômico isso aqui. Deixa eu ver aqui. É que eu tenho que compartilhar a tela de novo. Tenho que achar essa tela que sumiu aqui. Ah, tá aqui, ó. Compartilhar a tela. Pronto, achei. Ufa, Lelê. Ufa, por pouco. Essa foi por pouco. Apareceu. Essa foi por pouco. Vamos lá. Então, gente, bem-vindos a essa casa do Desenho Humano Brasil, essa casa online que está aumentando de tamanho, e também hoje temos mais pessoas que habitam, digamos assim, essa escola, que são os alunos que desde 2006 estão estudando com a gente. Eu quero especialmente agradecê-los e a todos que estão basicamente envolvidos, porque, na verdade, é uma grande consciência, né? A gente está conectado através dessa consciência. Então, sempre a gratidão ao Hauruhu, que teve o momento transcendental de receber esse conhecimento lá em Ibiza, do dia 3 ao dia 11 de janeiro de 1987. Então, desenho humano está no mundo desde 1987 e evoluiu muito. O próprio Ra nos deixou em 2011 e, basicamente, o desenho humano é algo tão novo que a gente leva um tempo para realmente se aproximar do potencial que o desenho humano traz para a gente. Então, é importante lembrar que o desenho humano não é um sistema de crenças, não é para a mente acreditar, não, é para você praticar no seu dia a dia. Você não precisa acreditar em nada. Não é história, não é filosofia, é um mapa concreto da natureza do ser. Quem está aqui, que já fez seu desenho, já fez o viver seu desenho, ou que estuda desenho humano, sabe muito bem o potencial desse mapa concreto da sua genética, da sua natureza, do seu ser, certo? Então, sempre iniciando o trabalho aqui com eterna gratidão ao Hauruhu, que trouxe esse conhecimento para nós, hoje podemos estar aqui compartilhando isso. O desenho humano, ele abre uma porta para o potencial de amor a si mesmo e um amor à vida e aos outros através de uma compreensão que não é na mente, ela realmente é uma compreensão química, ela está na aura. O Ra costumava dizer, é a aura que fala, né, da pessoa. Então, esse encontro, ele é um marco, né? Nós estamos aí entrando num momento grandioso do desenho humano no mundo, não só no Brasil, mas o desenho humano cresceu muito, muito mesmo. E hoje, aqui no Brasil, o nosso grupo está comemorando esse crescimento. E esse encontro é o resultado disso. Então, hoje, de forma organizada, para a gente levar junto com a gente algo novo para o nosso processo de autoconhecimento, nós vamos ter 3 momentos aqui. Eu vou responder uma pergunta que foi feita lá no Instagram, vou falar um pouco do que é o tempo dos neutrinos e vou introduzir o ciclo solar do ano novo de 2019. Então, todos aqui são super bem-vindos. E qualquer pergunta, qualquer coisa, me pergunta aqui pelo bate-papo, até vou ver aqui se tem alguma pergunta, só cumprimentos. Ok, super feliz de estar aqui também. Vamos lá. Então, gente, lá no Instagram, uma garota viu essa minha foto que eu coloquei lá
E ela perguntou, pô, se você puder, fala um pouco da motivação mesmo, certo? Então, antes de entrar direto a responder a pergunta, eu quero mostrar para vocês aqui, porque essa imagem, aonde você vê aqui essas informações, você tem aqui tipo, estratégia, perfil, o que é básico, que é a superfície. Mas o desenho humano, ele tem um potencial que você vai desenvolvendo através do tempo. E você entra no desenho humano avançado, onde daí você vai para o PHS, que é sobre conhecer como que o seu corpo digere, né, as coisas, e obviamente isso é como você vai digerir a vida também, né, tá ligado? Então, a questão do corpo, que é o PHS, que é o Sistema Primário de Saúde do Desenho Humano, tem a ver com o corpo, né, quer dizer, como é correto para você comer, o ambiente para o seu corpo, a cognição. E o outro lado, a psicologia do Rave também, que faz parte, que vai trabalhar a questão das fórmulas mentais. Todos nós somos desenhados para sermos únicos. Então, a motivação é um elemento de todo esse contexto. Então, eu vou levar você até o detalhe, até o elemento, mas eu também vou mostrando o panorama em volta disso. Então, a motivação, o que é isso de acordo com o conhecimento do desenho humano? Veja bem, eu vou começar bem lá na base mesmo, que a maioria de vocês conhece o desenho fundamental, que tem essas duas colunas de informação, que são as configurações do seu desenho. Esse aqui é o meu desenho, certo? Então, quando a gente fala na superfície, a gente está falando tipo, definição, estratégia, autoridade interna, que é onde tudo começa e onde tudo termina, certo? Então, aqui a gente trabalha com a porta e com a linha. Quando a gente vai falar sobre motivação, então vai fazer parte já do desenho humano avançado, aonde você já tem outra configuração para olhar o desenho aqui. Você vê que além da linha e da porta, você já tem mais informações, no caso, aqui separados os dois desenhos. Na psicologia do Rave, você pode ver aqui, ó, a porta, a linha, aí você tem a base, que é esse quadradinho aqui, a cor e o tom. O que significa tecnicamente? Basicamente, 50 trilhões de neutrinos entram no nosso corpo pela base, faz o processo de cognição através do tom e eles saem pela cor. Então, quando esses neutrinos estão saindo pela cor, eles estão ligados ao nosso centro G e eles podem, ou eles vão conseguir realizar a cognição única daquele veículo único, daquele cérebro único, ou vai transferir, obviamente, para aquilo que não é, certo? Isso é um mecanismo, gente, né? Então, essas palavras técnicas aqui, porta, linha, base, cor e tom, é elas que vão levar você mais profundamente a se conhecer. Com aquela imagem onde eu coloquei todas as configurações ali do desenho humano fundamental, do desenho humano avançado do meu desenho. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês o real potencial que tem nessa ferramenta de autoconhecimento através do tempo, gente. Porque não adianta você descobrir a tua fórmula tudo junto, porque aquilo precisa de tempo, você vai respirar isso através da sua estratégia, da sua autoridade interna. Quando você descobre a sua motivação, não é uma coisa que vai ficar só lá na sua cabeça para você julgar. Não, você vai respirar no seu dia a dia, aquilo você vai sentir na sua célula, você vai se observar transferindo aquela motivação para o não ser, certo? E veja bem, não é para você ver certo ou errado, não, é para você ver como funciona, porque a transferência é natural, ela acontece, certo? Inclusive,
o Ra, quando ele deu a palestra sobre as 6 motivações do não ser, ele diretamente nos mostrou que a humanidade inteira está em transferência. É como se... Porque, veja bem, a motivação é algo que vai te trazer ali uma propriedade única do teu ser, de como que a tua mente processa algo. E quando você transfere aquilo, você já não está mais nem com a possibilidade, o potencial de poder ser você mesmo, certo? Então, não é algo que você controle com a mente. Então, basicamente, a motivação faz parte do lado aqui da personalidade, que tudo que tem a ver com a personalidade tem a ver com a mente, tem a ver com aquilo que pensamos, que pensamos, que pensamos, que pensamos. Então, aqui na personalidade, na psicologia do Rave, é trabalhado a mente e as suas fórmulas. Obviamente, vai ver qual é a sua motivação, qual é a perspectiva, o senso e visão, que é o que tem lá na minha imagem do meu desenho, que eu vou mostrar depois para ficar mais claro na prática, certo? Por outro lado, nós temos também aqui o PHS, que é o Sistema Primário de Saúde, que tem a ver com a constituição, então, do corpo. Então, na verdade, isso tudo junta depois, certo? Mas quando você está fazendo o seu processo de autoconhecimento com o desenho humano avançado, isso vai junto com a camada da superfície. Então, assim, por exemplo, esse aqui é o meu desenho. Então, eu tenho a cor 1. A minha motivação é o medo, mas o meu corpo é um gerador. Então, essa motivação aqui, ela está no corpo dessa geradora emocional. Essa motivação podia ser também lá no corpo de um manifestador esplênico, certo? Seria outra coisa, entende? Então, assim, nada... É a combinação das coisas que criam a síntese única de cada pessoa, certo? Então, nada é estático, né? Nada é estático. Então, veja bem, então você vai lá no desenho humano avançado, começa a fazer seu processo, e daí você chega nessa informação, você conhece qual é a cor, o tom e a base, como é que esses neutrinos passam pelo seu corpo, como é que isso é, né, traduzido ali pelas tuas fórmulas mentais. Então, aí você vai descobrir qual é a cor. Tá. Então, a minha, no caso, é a cor 1. Mas existem 6 cores, certo? Existem o medo, a esperança, o desejo, a necessidade, a culpa e a inocência. Então, basicamente, o que acontece? Vou mostrar o exemplo aqui com a minha configuração. Então, a minha cor é 1, então a motivação é medo. Então, o que isso quer dizer? Que a minha mente... A motivação, que é a zona de transferência enraizada lá na cor da personalidade, é um medo mental. Veja bem, olha isso, gente. Porque o desenho humano nos mostra quantas possibilidades o medo pode embarcar num veículo. Você tem o medo do baço, você tem o medo da mente, você tem o medo da consciência emocional. Aí você tem o medo também aqui dessa motivação, que já é uma configuração abaixo, entre aspas, da unha, certo? Então, abaixo da linha e abaixo da porta, entende? Então, a motivação, basicamente, vai ser lá no seu desenho a zona de transferência enraizada nessa cor e na personalidade. Então, a sua mente, ela vai se motivar sempre com base na cor. Então, naturalmente... Eu me motivo a fazer as coisas quando eu tenho medo. Então, assim, eu tenho medo de não saber. Então eu estudo, eu leio. Nossa, com essa cabeça lógica que eu tenho. No fim do dia, quando você junta o desenho todo, tudo encaixa direitinho. Claro, eu tenho lá a cabeça lógica, fui desenhada para condicionar a mim mesma a entender as coisas e ajudar os outros a entenderem as coisas. Obviamente... A motivação, a zona de transferência é o medo. Porque o medo de não saber é a raiz dessa inteligência, certo? Então, o medo, ele é a raiz da inteligência das coisas, para todo mundo, certo? Então, o que acontece? Eu, obviamente, lá no início do meu processo de autoconhecimento, quando eu comecei a trabalhar com isso,
eu comecei a reconhecer quantas vezes eu acabava pensando que eu tinha necessidade das coisas e eu ficava motivada por essa necessidade, eu ia lá e iniciava as coisas, que é contra a minha estratégia. Eu sou uma geradora, não sou uma manifestadora. Então, assim, esta cor que está lá na personalidade, o sol e na terra da personalidade, que é uma coisa, parece ínfima, é um dos detalhes de tantas, certo? Ela tem um valor importantíssimo em todo o seu processo mental, de absorção do conhecimento e de como que o teu corpo também se relaciona com a mente, certo? Porque você tem um corpo que tem ali a mente, que pensa, que pensa, que pensa, que pensa, e tem ali o corpo, que são as configurações involuntárias, que são a cor dos seus olhos, né, o tamanho dos seus pés, etc. e tal. Quer dizer, todo mundo é único. Então, vocês que estão aqui vão ter alguma dessa configuração aqui garantido. No meu caso, é o medo. Então, o que acontece? Quando eu não sabia, que eu não identificava isso, eu achava que eu precisava das coisas, eu saía iniciando, eu acabava super frustrada. Porque eu iniciava as coisas e eu não estou aqui para iniciar, estou aqui para responder, sou uma geradora. Então, o que aconteceu? Quando eu estava iniciando já esse processo, então, de autoconhecimento avançado, trabalhando com a motivação, que é essa zona de transferência lá na mente, que faz parte de um todo que eu vou mostrar para vocês aqui, cada vez que eu sentia que eu precisava daquilo, na hora eu enxergava, eu me observava, estou na transferência, pode parar, Meris, certo? Então eu dava aquela respirada, eu tenho o plexo definido, eu penso respirando, o ser emocional definido emocionalmente, ele pensa respirando. Então é muito rápido, tudo acontece muito rápido. Então começou toda uma nova relação com a questão medo. Que é medo para mim? Da onde que veio o medo? Qual medo? Então assim, a mente ela quer saber tudo, o tempo todo. Então começou aquele bate-papo mental interno. Então é o seguinte, o Rá fez uma palestra de 1 hora e pouco, aonde a coisa que ele mais falou foi o fato de que nós vivemos em transferência, o mundo vive em transferência. Então, o que acontece? Essas pessoas que têm a motivação, necessidade, elas vivem lá no medo. Então, elas geram no coletivo, na consciência coletiva, um medo para lá de ilusório. Porque é com base até nessa necessidade. Então, imagina o que é a camada de condicionamento denso que está por aí. Porque o que você vai encontrar? Você vai encontrar corpos e pessoas que não estão conseguindo viver a cognição da motivação do cérebro lá, da mente, de como elas pensam. Alguém clicou em algum lugar, apareceu aqui isso aqui, eu quero tirar daqui. Ok, ficou menor agora. Bom, vamos lá. Então, gente, vocês todos devem estar... Quem não sabe, alguns de vocês pode ser que saibam suas motivações e outros não. Então, quem não sabe deve estar, nossa, eu quero saber. Então, como você vai chegar a essa informação? Depois que você faz a análise fundamental, aí você já sabe a sua estratégia, a sua autoridade interna para tomar decisões. Então, se entrega para esse movimento, vai chegar o momento correto, você, então, faz o processo de autoconhecimento do PHS. Várias pessoas já fizeram aqui no Brasil. Eu trabalho com isso. Também tem outra analista que não mora no Brasil, mas fala português, que é a Ila Zadrovsky, que também é uma practitioner de PHS, certo? Do desenho humano avançado, que fala português, certo? Então, você pode realizar o seu processo. Na verdade, o PHS, esse processo do desenho humano avançado, ele não é feito em uma análise. Não é uma análise, a gente chama de processo, porque ele é feito em 3
encontros de 1 hora e pouco cada encontro, certo? Porque é uma fórmula. E, obviamente, a motivação é uma parte desta fórmula, né? Então, a grande realidade mesmo é que nós estamos aí dentro deste todo que, na verdade, vive em transferência. Então, você tem aí o medo com base na necessidade, o medo da sobrevivência, o medo de não ter a matéria. E na verdade, esse medo, que é a motivação, não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver com o medo da mente de não saber, certo? Mas isso é algo que você vai desenvolver com o tempo. Um dia você vai estar fazendo lá uma coisa que não tem nem a ver com isso e de repente você vai vir de dentro, assim, você vai ficar claro dentro de você. É um processo através do tempo. É uma confiança na prática. Basta você ir se entregando, praticando a sua estratégia, a sua autoridade interna para se mover no seu dia a dia, ir alinhando-se com o que é correto para você, certo? Porque é denso, lá fora está muito denso. Então, veja bem, o Ra, a motivação dele era a inocência. Então, ele estava sempre em transferência lá, desejando as coisas no agora, que ele era esplênico, certo? Eu tenho, na minha família, a minha mãe, a motivação dela é a culpa. E, na verdade, daí, quando ela está toda esperançosa, e quando ainda não é ela, entende? É a transferência. Ela precisa se sentir, de verdade, ela precisa se sentir culpada para ter motivação a mente dela para fazer alguma coisa, certo? Então, isso é uma mostra do quão dualístico nós somos e vivemos nesse mundo dual. Nós estamos nos movendo, os neutrinos estão atravessando o nosso corpo, trazendo informação química, e nós não temos escolha, gente. Vamos em frente. Então, isso tudo que eu mostrei para vocês ali, a motivação, é o que está escrito aqui nesta parte da psicologia do rei. O medo. Então, esta geradora que espera para responder, que é o modelo de um papel eremita, que precisa dos outros, que está aqui partida e que precisa se afastar do dilema e decidir através do tempo para não ter frustração e acabar satisfeita, ela se motiva, a mente dela, essa mente receptiva de visão focada, se motiva com medo e transfere na necessidade. Quando ela começa a pensar que está necessitando demais, já o neutrino já está transferindo. Quer dizer, a cognição que era possível lá dentro foi perdida. Mas isso é muito rápido, gente. É tudo muito rápido. Então, olha só. Eu vou, junto com a motivação, e eu mostrei para vocês a questão lá do corpo também, existe uma coisa que é, vamos dizer, a síntese, é a variável, tá? Esse, você vai poder ir lá fazer gratuito no site do Jovem. Eu trouxe aqui o endereço no final, até o final do nosso encontro, você vai ter essa informação que você pode fazer gratuito para você saber qual é a sua variável. Começa por aí, que a variável é como se fosse a cereja do bolo do autoconhecimento com o desenho humano, certo? Então, vamos em frente. Eu tenho mais material aqui. Tcharam! Não se assustem, ok? Eu vou mostrar para vocês a parte técnica e vou tentar colocar isso um pouco mais próximo também na prática. Então, olha só, falei para vocês das variáveis, né? Então, as variáveis nada mais é do que a informação que provém dessas flechinhas aqui, tá vendo? 1, 2, 3 e 4, você tem Sol e Terra do design, os nodos do design, Sol e Terra da personalidade, os nodos da personalidade. Então, isso aqui, o Sol e a Terra da personalidade do design é 70% do seu ser. Os nodos é o ambiente, e aqui na personalidade é o ambiente que você vê, é o que você vê ali, é onde você transita, certo? Então, basicamente, é a sua trajetória e 70% do teu ser. O resto aqui é o campo de alcance,
planetário que vai trazer essas configurações também, certo? Então, a variável, ela é a síntese disso tudo. Então, o que acontece? Nós temos variáveis independentes, que são os nodos, tanto do design como da personalidade. Então, você tem aqui, né, a variável independente externa da personalidade do design, que são os nodos, né, que representa a visão específica do ambiente. Aonde você está é o que você vê. Então, lá na personalidade é o que você vê. Aqui no corpo é o ambiente que você está. No caso, o ambiente correto para o teu corpo, de acordo com o seu corpo, né? Então, por exemplo, no meu desenho, eu tenho a visão focada na probabilidade. Então, assim, eu sou uma maquinazinha lógica para meditar e eu já vejo a probabilidade das coisas. E a minha cabeça funciona assim. Agora, me pede uma opinião, eu não tenho, porque eu não estou desenhada para ter uma opinião própria. Tem pessoas que estão aqui para isso. Tem pessoas que estão aqui para ver as possibilidades, certo? A minha história é a probabilidade. E o ambiente para o meu corpo é o vale largo. Então, assim, ó, é espaço, certo? Lugar pequeno é complicado para mim. Hoje em dia eu entendo pelo desenho humano, né? Mas como há muitas pessoas aí que têm esse ambiente e que vivem sem entender direito por que precisam de tanto espaço, certo? Então, essas são as variáveis independentes. Isso aí você vai ver lá também do seu desenho. E as variáveis dependentes, então, vai ser o Sol e a Terra, né? Tanto da personalidade como o Sol e a Terra do design, certo? Que é 70% do seu ser. Então, o interno da personalidade é a motivação. Então, porque a pergunta dela foi, fala um pouco da motivação medo, né? Então, eu quero mostrar para vocês aonde que está isso. Porque é uma parte de um todo, certo? Então, aqui, essas variáveis dependentes, né, que é aqui as variáveis da personalidade, Sol e Terra, né, você vai ter lá a sua motivação e o seu sentido, quer dizer, como é que você processa quando você recebe uma informação, e o interno do design, que é a determinação, é qual a forma correta para você comer e qual é a sua cognição. Todos nós temos os 5 sentidos, porém, nós temos um específico que é onde a nossa cognição acontece particularmente, certo? Então, para mim, no meu desenho, a cor 1, ela corresponde ao medo, certo? E o sentido é a meditação. Aqui, então, eu tenho o gosto aberto, com a visão externa, motivada pelo medo, e eu medito, focada, e vejo a probabilidade dentro desses vales largos, certo? Então, isso aí é uma sentença genética que você trabalha, então, lá no seu processo de autoconhecimento com o desenho humano. Não quero, assim, assustar vocês com tanta técnica, mas, assim, é importante vocês entenderem que tem algo por trás disso, certo? E que é uma ciência lógica, o desenho humano é uma ciência lógica empírica, certo? É você que vai ver lá as suas configurações e vai fazer sentido para você, certo? Nem o analista que vai estar lá lendo o seu desenho não tem condição de sentir o valor que a análise tem para você, porque é você que trabalha com a informação. Então, as variáveis, no qual a motivação faz parte, elas são essas propriedades sintéticas finais, que você pode lá trabalhar nas 4 transformações, né? Então, é um valor holístico, certo? É uma combinação da personalidade com o desenho, quer dizer, da mente e o corpo, né? E como uma combinação, quando ela está combinando, cria-se o próprio valor. E isso que a torna tão extraordinária, que é da onde ela vem. Então, cada ser humano
tem um funcionamento único. Então, por exemplo, gente, para vocês entenderem o potencial que está ali, porque desenho humano é um potencial. A minha motivação, aliás, a minha mente, ela sempre vai meditar e ver a probabilidade numa visão focada. O meu companheiro, ele julga e vê a possibilidade. Então, assim, era muito complicado. Tu imagina uma pessoa que vem com muitas probabilidades, com muitas possibilidades, e outra que vai falando e vai derrubando uma por uma com as probabilidades. Então, assim, era uma coisa que acontecia o tempo todo e acontece até hoje, certo? Só que hoje em dia eu vejo a coisa acontecer e eu entendo que é um mecanismo. Então, eu não vou me matar por causa disso, entende? Porque a coisa, ela esquenta, ela fica, né, relacionamentos, a consciência emocional, isso tudo é papo até para outro encontro. A propósito, eu quero esse ano fazer um encontro online gratuito por quarto, como se fosse por estação, certo? Então, brevemente, vocês todos que vieram aqui, acompanhem o Instagram lá e o Facebook, que eu vou anunciar já o próximo, que vai ser do quarto da iniciação, que eu vou falar um pouco desse movimento da mandala também. Então, nós vamos ter 5 encontros gratuitos online por ano, para poder compartilhar aí essa informação. Então, gente, essas variáveis, elas são essa cereja do bolo, certo? Quando você, por exemplo, entra dentro, né? Quando você aqui então aqui essa motivação, a perspectiva dentro do corpo gerador, ou de um projetor, ou de um refletor, é diferente. Tudo em movimento, desenho humano, nada é igual, gente, nunca, porque se mistura de formas únicas e múltiplas, certo? Então, através do autoconhecimento com o desenho humano avançado, você vai olhar cada vez mais para como único você é. E eu estou aqui para compartilhar com você que é importante que você realize o seu processo de autoconhecimento com um analista profissional. Você pode pesquisar no banco de dados internacional da Escola Internacional de Desenho Humano, que é o IHDS, Escola, né, IHDS School. Né? Nesse endereço aqui, você pode clicar. Se você fala inglês, por exemplo, tem muitos profissionais do desenho humano América, do desenho humano Inglaterra. Quer dizer, o melhor profissional para você é aquele que está no seu fractal, gente, certo? E ele vai aparecer, né? Você vai também passar o seu processo. Mas essa referência aqui é para você ter uma referência, né, da Escola Internacional de Desenho Humano, de quem é que está certificado lá para fazer que tipo de trabalho, de análise ou de cursos, né, de dar aulas também. Eu também trouxe para vocês aqui, para ficar registrado, esses são os 3 endereços internacionais oficiais do desenho humano no mundo. Tem muito black market, né, o mercado negro cada vez cresce mais, que basicamente no mundo atual que a gente está é isso aí, né? Isso é natural, é orgânico, né? Mas os sites que você pode visitar, então os oficiais são esses: o Jovian Archive, o My Body Graph, ele é como se fosse um portal, você faz desenhos lá, faz vários tipos conhece vários tipos de informação do seu desenho. A Escola Internacional e o Desenho Humano Brasil aqui, que é o desenho humano em língua portuguesa aqui. Então, gente, para você calcular a sua variável gratuitamente, você vai lá nesse endereço aqui, www.jovianarchive, Get Your Variable. Lá vai ter, assim, uma ficha, mais ou menos, na tela, que você vai preencher o seu nome, vai colocar os teus dados de nascimento. Daí vai aparecer ali o teu tipo, vai aparecer estratégia, etc. E vai aparecer variável. E daí vai estar escrito lá, mais ou menos... Não, só. Vai estar escrito assim, P, R ou L, porque as variáveis, elas se configuram na língua inglesa. Você tem a variável
para a direita, que é a flechinha que está vendo para a direita, ou para a esquerda, certo? Então, por exemplo, né, a minha variável é P de personalidade, R de right e L de left, então é PRL, e do design é D left, que esse aqui é a esquerda, e o ambiente é direita, right, né? Então é DLR, certo? Então vai ter 4 letras que acompanham o P e o D, certo? E aí você vai, de alguma forma, você pode ver lá, já de primeira, se você é uma pessoa que está aqui e recebe a informação de forma receptiva, que são, se esta flechinha aqui do Sol e da Terra, da sua personalidade, estiver para a direita, significa que você é uma pessoa desenhada para receber a informação de forma receptiva. Você vai ficar, por exemplo, você vai numa aula e você escuta com atenção e aquilo entra dentro de você. E aí você não precisa estudar de novo. Você precisa ser perguntado e aquilo você acaba falando. Então, são pessoas receptivas. Se por acaso esta flechinha no seu lá, na sua variável, estiver para a esquerda, significa que você tem uma mente que é estratégica. Então, toda vez que você ouve algo, você já cria uma estratégia. Então, veja bem, no mínimo, metade da humanidade tem a mente estratégica, que são pessoas que ouvem as coisas e já saem criando as estratégias para sobreviverem. E outras pessoas que estão aqui e que são receptivas, que recebem a informação e só absorvem aquilo e precisam ser perguntadas. Então, não é que aquela pessoa que é receptiva tem algum problema mental ou que ela seja burra ou que ela... Porque a mente daquele lá que é estratégico julga o que quiser. Mas por trás disso, se você for ver, aquela pessoa que parece ser aquela que não tem estratégia, se você souber fazer as perguntas corretas, é a que mais vai saber. Certo? Então, assim, é muito interessante cada vez mais você conhecer a si mesmo e aqueles com quem você convive e como que é a estratégia dessas pessoas. Como que é a autoridade interna dessas pessoas, que vai ser a base da vida dessas pessoas. E, obviamente, se elas tiverem a oportunidade de poderem se conhecer a nível de variável para entender, né, a sua fórmula mental lá, para entender como que é correta a sua digestão, certo? E cada vez mais se alinhar com o que é correto para si. Vamos em frente, tem mais. Então, eu espero ter respondido a pergunta, que era o que é a motivação, certo? Então, a motivação, ela faz parte dessas 4 transformações que são as variáveis, né? Lá naquele site que eu indiquei para você ir, para fazer a sua variável gratuita, você vai poder identificar isso que eu falei por cima aqui. Mas o recomendável, obviamente, é que você faça um trabalho com uma pessoa qualificada, com um analista qualificado. Então, momento 2 aqui do nosso encontro, já quero entrar aqui na questão dos neutrinos. E os neutrinos, gente, então assim, ponto, né? Terminou a questão lá da motivação. Então, o que acontece a questão dos neutrinos? Os neutrinos são partículas subatômicas em maior abundância no universo. Então, imagina que o Sol, Júpiter e as supernovas produzem em abundância neutrinos que viajam. 50 trilhões de neutrinos atravessam o nosso corpo. Eles trazem informação de onde eles vieram e por onde eles passaram. E eles vão levando informação, atravessam o nosso corpo e levam informação do nosso corpo, certo? Então,
a massa do neutrino é como se fosse um meio, né, magnético, uma fita, um disquete de computador que retém essa informação e ela é transferida de um lugar para o outro. Então, veja bem, você está lá na sua casa, de repente você começa a sentir um mal-estar. Você não entende bem por quê, mas com certeza pode ser uma carga que você está recebendo através dos neutrinos de alguma coisa que não é correto para você ali naquele lugar, certo? Então, assim, a questão da comunidade científica, certo? A comunidade científica... o Tarcísio está falando que está falhando o áudio, mas eu estou fazendo o meu melhor aqui. Vai ter a gravação disso aqui depois, gente, que eu vou enviar para vocês também, certo? Então, gente, voltando aqui na questão do tempo dos neutrinos. Então, a comunidade científica, ela sempre soube que há os neutrinos, certo? Mas nunca admitiu que o neutrino carregava massa. Aí lá em 1997, num ambiente de laboratório no Japão, eles estavam reproduzindo o Big Bang para estudar, né, o Big Bang ali, e houve um acidente e eles, sem querer, eles notaram que o neutrino carregava massa. Então, o Haoruhu, lá em Ibiza, né, 11 anos antes disso, a voz que falou com ele e que trouxe todo esse conhecimento, passou para ele, falou isso para ele, certo? Que os neutrinos carregavam massa. Então, veja bem, a comunidade científica hoje em dia, já desde 97, admite, né, percebeu assim, foi uma coisa que aconteceu sem querer, eles descobriram que o neutrino carrega massa, mas eles não têm a noção de que existe esse conhecimento que descreve o que acontece com isso, certo? Então, o neutrino, ele também é referido, pode ser referido, o equivalente moderno, do que os ancestrais chamavam de Chi ou prana, certo? Então, assim, nós não temos como fugir desses neutrinos, certo? Eles estão, neste instante, atravessando o nosso corpo, assim, no momento que nós estamos aqui, certo? Então, gente, como é que você pode identificar o tempo do neutrino do momento? Se, de repente, você acordou lá, não está se sentindo muito bem, você quer saber como que o tempo do neutrino está te condicionando. Então, você pode fazer o desenho do momento, certo? Mas, às vezes, aparece o que está em vermelho aqui também. Então, o que você faz? Você não leva em conta o que está em vermelho. O tempo dos neutrinos do agora, ele é sempre referente à informação configurada no agora, na personalidade. Então, por exemplo, hoje de manhã, às 6h11, o Sol chegou aqui na porta 41, quando a Lua estava na porta 7, linha 5. Então, esse desenho que eu tenho aqui é o desenho do tempo dos neutrinos no momento da virada do ano. Então, além de ser tempo do neutrino, este desenho também é o desenho do ano novo do Rave, que nós vamos estar submetidos através do programa a este condicionamento em especial, que é o que eu vou falar mais no finalzinho lá. Agora eu estou trabalhando aqui para você entender o que é o tempo do neutrino, certo? Então, veja bem, se você tem o desenho de um refletor, tá? Aqui tem um desenho de uma pessoa refletora do perfil 4-6. É uma pessoa aqui, se você olhar, você pode ver que tem bastante portas no centro G, né? Bem carregado o centro G. A cabeça aqui tem 2 portas. Então, assim, não tem canais. Então, é uma pessoa refletora. 1,41% da humanidade. Então, esses exemplos da pessoa refletora é muito interessante para a gente observar a mudança
que o tempo do neutrino traz na vida da pessoa, na vida de todo mundo, depende do seu desenho e depende do programa que está no ar naquele momento. Então, veja bem, se eu fizer aqui o trânsito dos neutrinos do momento com o desenho dessa refletora, então, hoje, no início do nosso programa aqui online, às 20 horas, que a Lua já estava na porta 29, linha 2, certo? Mas ainda no Sol na 41. Esta refletora é uma geradora manifestante hoje, agora, certo? Então, imagina que 1,41% da humanidade não sabe isso sobre si e vive completamente escravo desse condicionamento. Então, assim, desenho humano não é para todo mundo, porque é através do tempo, vai ter que ter paciência e a percepção, ela realmente vai ter que estar além daquilo que a mente pensa que pensa que pensa que pensa. A percepção, a consciência vai vir da própria autoridade interna e da estratégia da pessoa. Então, veja bem, se você for lá no site, vamos supor, do Desenho Humano Brasil, faz o desenho ali do momento de agora, pega só o que está em preto, considera só a configuração que está em preto e compara lá se você tem a outra porta na qual, por exemplo, todas as pessoas que têm, por exemplo, o plexo aberto, mas tem a porta 30 ativada, entra o 41, essa pessoa se torna emocional, vai ficar a semana inteira. A semana inteira vai viver aquela onda emocional e aí vai acabar não conseguindo decidir de acordo com a sua autoridade interna, porque vai estar completamente envolvida, sem escolha, neste processo emocional. Então, gente, é através do tempo. Ninguém precisa sair correndo, decidindo com a cabeça. O Rafa falava muito isso. Recebeu o conhecimento, está processando, respira, observa, siga a sua estratégia. Você vai ver tudo que está ali para você, vai vir através desse alinhamento correto, entende? Mas não é no timing daquilo que pensa, que pensa, que pensa, que pensa. Então, é muito mais profundo o autoconhecimento com o desenho humano, no sentido que enquanto você está ali pondo em prática a sua estratégia, a sua autoridade, você está trocando as suas células. Desenho humano é sobre descondicionamento celular. Porque nós os adultos, estamos condicionados a sermos o que não somos desde que nascemos, né? E que não é culpa de ninguém, não é pessoal. Nós estamos sob um grande programa da vida, que também o desenho humano não está aqui para julgar, dizer que é ruim, é bom. Não, a gente está identificando o que está acontecendo aqui. Imagina, é que nem arquitetura. Imagina o mundo antes de que a ciência da arquitetura fosse desenvolvida. Não havia organização para você construir, colocar tudo que leva em conta hoje em dia. A mesma coisa é o design humano. Você não vai botar um refletor para trabalhar 365 dias num shopping, porque não vai rolar. Entendeu? Não vai rolar. Só porque aquele refletor pensa que tem que trabalhar para sobreviver. Não. Simplesmente você está alinhando com o que não é correto para você. Voltando um pouco lá na motivação, começa pela motivação, vive em transferência. Não consegue nem chegar na estratégia, na autoridade. Está lá em transferência, a mente está lá em transferência, certo? A pessoa que estava aqui para se motivar com a culpa fica lá na esperança. O que é para se motivar com a esperança, se sente culpado, né? Toda aquela questão que a gente estava olhando ali antes, certo? Então, é um grande mecanismo. Não estou aqui para desanimar ninguém, não, gente, não, porque assim, ó, não é com a mente. Estratégia, autoridade, confiança, se entregando no dia a dia, com o tempo, você vai ver acontecer na sua frente de forma diferente. Não vai nunca ser a mente que vai julgar. O importante é compreender que
Nada é pessoal quando você está dentro de um programa desse, certo? Nada é pessoal. Você entra na aura de alguém que está lá no baixo da onda emocional, é involuntário, a pessoa não é de propósito. Então, este é o novo amor por si e pelo outro que o desenho humano está aqui para mostrar. Porque, gente, o sol nasce todo dia, queiramos ou não, entendeu? Então, você não tem como alterar um funcionamento mecânico, certo? Nem seu, muito menos do outro. Bom, então o tempo dos neutrinos é um agente condicionador através dos neutrinos o tempo todo. E veja bem, também recebemos condicionamento quando dormimos. É um outro tipo de condicionamento, mas é condicionamento também. Então, as pessoas também têm um desenho do sono, cada pessoa tem um desenho do sono diferente. Quando a gente dorme, o centro da cabeça, do ágina e do plexo, eles não estão, eles somem, certo? Então, assim, essa é outra parte também de um potencial que você tem aí de autoconhecimento com desenho humano, ok? Voltou o som, ok. Então, gente, para finalizar, nossa última, vocês notaram que eu estou tocando na superfície de cada coisa, por quê? Porque não é um curso, o objetivo aqui é mostrar para vocês o conteúdo disponível, o caminho, a jornada possível com esta caixa de ferramenta que é a ciência da diferenciação, sistema do desenho humano, certo? Então, você tem lá desenho humano avançado, você tem olhar para o tempo dos neutrinos diariamente para ver se esse tempo do neutrino está ativando alguma das suas portas que estão lá, aquelas portas penduradas nos centros, ou centros em branco aberto, ou centros coloridos. Entrou o outro lado, você entra num condicionamento ali e acabou. Não tem escolha, você vai estar vivendo aquilo ali, certo? Então, basta você se manter na sua estratégia, na sua autoridade interna, para tomar alguma decisão que possa vir a acontecer naquele momento que você está passando por um trânsito. Porque o trânsito, ele vai te trazer um grande desafio para você quebrar com esse, né? Para você acabar decidindo com o que pensa, porque ele quer é que você cada vez mais se envolva com o oposto, né? Aqui tem uma questão do imperativo genético, que é outra camada do conhecimento também, certo? Então, aqui no desenho humano, tudo tem uma base técnica, é uma ciência, não é um sistema de crença nem religião, né? É um mapa concreto do seu desenho, com base nos dados de nascimento da pessoa, certo? Então, veja bem, agora aqui nessa parte já 3, indo para o final do nosso encontro de hoje, o ano novo do Rave de 2019. Olha só, hoje de manhã, às 6h11, quando o sol chegou na porta 41 este ano, porque é sempre quando o sol chega na porta 41 que o ano novo começa. Mas veja bem, todos os anos a lua muda, os nodos mudam, os planetas mudam. Então muda esse tempero, mesmo que seja a mesma cruz de encarnação, mesmo que seja o mesmo 41 linha 1, que é a mesma informação, mas vai ser numa lua diferente, nos nodos diferentes, e todo o sistema aqui, todo o campo de alcance também vai ser diferente. Então, veja bem, o ano novo sempre começa na porta 41, que fica aqui na base, na raiz, que é o codum genético iniciador da sentença genética. Então, nesse 41 aqui, existe nesse 41 aqui, existe um aminoácido lá, sentado, totalmente desenhado para produzir desejos, milhões de desejos. Aí é um combustível, certo? Para um monte de desejos. A pessoa não tem nem noção de tanto desejo que é. Aí a porta 30, ela é a porta que reconhece o sentimento. Então, aqui na 30 tem um aminoácido que olha para esse monte de desejo e fala, mas para aí,
eu reconheço este aqui e puxa um só, que é algo completamente novo que a pessoa não viveu. Pode ser até um divórcio, pode ser uma coisa, quer dizer, algo novo que ela vai viver. Então, isso vira uma crise aqui. Então, ali vive o momento de não ter familiaridade com a coisa. Então, vive a crise, se familiariza e, eventualmente, chega aqui na garganta com um progresso ou não. Então, a porta 41, ela é um combustível para o caminho experiencial, né, coletivo, certo? Sempre, sempre. E o 31, que é a terra, que está aqui na garganta, é um aminoácido que representa um verbo que é o seguinte: a liderança para o bem ou para o mal, a liderança. Quer dizer, é a liderança, ou para o bem ou para o mal. Então, é um papel, veja bem, é um papel de alfa, de líder, ok? Então, este ano, a Terra fechou com a Lua aqui e fechou um canal. Então, este ano, ele está nos mostrando aqui que nós vamos viver numa experiência experimental coletiva de liderança. Então, assim, todos nós vamos estar condicionados a termos um papel de líder ou não. Veja bem, se você tem esse canal, você é um projetor, então você aguarda o convite para liderar. Se você tem esse canal e você é um gerador, você espera para responder, para liderar, certo? Se você tem esse canal e é um manifestador, você manifesta a liderança dentro, obviamente, da sua autoridade interna ali. Tem liderança. O papel, de qualquer forma, é de liderança, mas dentro de que mecânica a gente não sabe. Então, vamos viver essas experiências, mas não nos perdermos nela e trazer isso de uma forma que venha interferir na nossa autoridade interna na hora da tomada de decisão. Porque a pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem o G aberto, esse centro G aberto, e que vai ter isso aqui várias vezes, esse ciclo vai aparecer durante o ano, a pessoa ela vai se sentir que ela tem uma identidade, que ela é uma líder, e aí ela vai decidir uma coisa que daí o trânsito vai embora, volta aquele buraco, e ela não sabe mais quem ela é, e oh God, meu Deus, certo? Vai acontecer muito isso, em muitos lugares. Aos psicólogos que estão aqui, não sei, as pessoas que, né, trabalham com o ser humano aí, observem e tratar o outro de acordo com a mecânica dele é a melhor coisa que a gente pode fazer para alguém. Então, se você tem pessoas que você convive, faça o desenho dessas pessoas e compreenda a mecânica delas e as trate como elas até vão começar a perceber mas como isso, certo? Porque nunca foram respeitadas pelo que são, certo? Então, o programa, ele tem um objetivo, ele está construindo uma geração de líderes, certo? Por quê? Porque todo mundo que nasceu naquele momento, né, nasce com esse papel de ser líder. Então, cada vez que você tem aí uma configuração do programa, você tem um objetivo do programa. E o objetivo do programa sempre é o imperativo genético, é manter a célula viva atraída pelo oposto para que continue se reproduzindo de forma, obviamente, saudável, né? Num pool genético diferenciado sempre. Bom, descendo aqui a outra configuração que está trazendo, vamos ver aqui, ó. Os nodos o nodo sul está na porta 60, Mercúrio está na porta 60, então nós temos 2 vezes a porta 60 em detrimento na linha 1, lembrando que a linha 1 é sobre a investigação das coisas, então assim, eu diria que o ambiente e a comunicação vai estar muito focada neste processo de transformação, porque o 360 aqui é um canal de formato que está aqui para formatar ele traz um pulso
para a mutação. Outra coisa, é um canal que define o centro sacral, então tá todo mundo gerador. Então, imagina todos os refletores, todos os projetores e manifestadores que têm normalmente esse centro aberto, eles vão achar que são geradores, que estão cheios de energia. Então, imagina o refletor, que é um refletor que está aqui para refletir o seu ambiente de forma correta, estando nos lugares corretos, decidindo a sua vida através dos ciclos da Lua. De repente, não sabe que é um refletor, vai viver a vida de um gerador líder. Aí vai iniciar as coisas, aí vai acontecer que aquilo não é correto para si, vai acabar frustrado. Não só frustrado, como vai ter recebido muito condicionamento incorreto. E aí, nossa, como que vai lidar com a projeção, por exemplo, da consciência emocional dos outros, porque o plexo aberto aqui, o plexo solar, todos os centros abertos é onde a gente recebe condicionamento de fora das pessoas, do programa. Então, o ano novo do Rave, o que a gente... Vamos tentar ir desmistificando isso aí. Então, o que o programa quer esse ano? O ano passado, ele já tinha esse 31/7 aqui. Então, ele já está há 2 anos aí trabalhando com um papel de liderança. Ele está trazendo líderes para o mundo e aí vai mudando, né? No momento, esse ano, vão ser líderes que estão aqui para trazer mutação. Esse canal 6013 é o canal de formato da mutação. Isso aqui é um aminoácido, é uma bomba química que dá para a pessoa a primeira assim, energia e combustível para a mutação. Então, o programa esse ano está interessado em trazer para a Terra, né, que nasçam muitas crianças que vão estar aí trazendo a mutação. Eu queria pedir para desativar o som, se você está com o seu microfone ligado, porque senão fica gravando tudo aqui. Voltando aqui, certo? Então, o desafio de forma maior é esse. É que, por exemplo, eu não tenho nenhum desses canais aqui, então, obviamente que eu estou ligada, até porque eu não tenho a minha garganta é aberta, certo? Então, eu estou vendo que eu vou estar aí, como todos nós, vou estar suscetível a, de repente, né, assumir aí um papel de líder sem ser perguntada, que é o que acontece ali na transferência, é o que acontece quando você decide com o que pensa. Então, o desafio é esse. O programa, gente, é importante dizer que ele está aqui para ser vivido, se é correto para você. Você vai viver experiências de liderança, se é correto para você, você vai ser chamado, vai ser perguntado, vai ser convidado. Mas aí você vai viver aquilo de forma correta e como você conhece o seu desenho. Então, você não vai, obviamente, sucumbir, né? Você vai estar ali aplicando a sua estratégia, a sua autoridade interna. Então, de base, gente, é isso. Certo? Peguem o seu desenho e olhem como que essas portas ativadas aqui neste desenho do Ano Novo do Rave influenciam o seu desenho. Porque é o que mais vai estar ocorrendo, é o que mais você vai estar envolvida ou envolvido neste ano de 2019. Para quem quer um report, né, bem completo sobre o Ano Novo do Rave. Há muitos anos, o Jovian Archive, ele oferece no início do ano sempre um trabalho que é feito pelo Dharman e pela Lila. Esse Dharman aqui, ele é um refletor. O Ra, lá por 2006, o Ra tinha um programa no rádio que ele chamava Jovian Radio. E ele fazia ali uma gravação rápida do programa do dia. Ele fez isso por vários anos e aí ele convidou o Dharman
porque o Dharma é um refletor, né? Então, ninguém melhor do que um refletor para poder trabalhar com o tempo dos neutrinos, né? Então, já há alguns anos, o Ra parou de fazer, né? Muitos anos, e o Dharma começou a fazer no Jovem Radio. Hoje em dia, ele e a Lila, que é a esposa dele, eles fazem um trabalho que eles produzem, tipo um livrinho que fala ali toda a informação sobre o ano novo do rei. Só que é tudo em inglês. Então, se por acaso alguém de vocês quiser e não falar inglês, manda, por favor, uma mensagem para mim, que eu entro em contato lá com eles para ver a possibilidade de fazer a tradução, certo? Eles têm 3 modelos. Eles têm esse que é o básico Rave New Year, aí tem um que é o completo e o outro é o avançado. Então, esse é $97, o completo é $297, eu acho que é muito mais páginas e muito mais imagens, é um livro, né, quase. E o avançado é $197. Sei lá, no site do Jovem Archive você pode ter esse acesso aí a... Eventualmente, a gente gostaria de oferecer isso em português, mas esse ano a gente não teve ninguém disponível para traduzir aí esse produto. Então, caso alguém queira, por favor, nos avise que a gente entra em contato com o Jovem Archive e a gente, com certeza, consegue fazer alguma coisa. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu espero que tenha sido enriquecedor essas informações que eu compartilhei. Eu também quero dizer que, desde hoje de manhã, eu estou gravando de segunda a sexta uma gravação em audiovisual de MP4, que é feita aqui na sala Zoom. Eu falo um pouco do programa dos neutrinos. Num segundo momento, eu respondo perguntas. E no terceiro momento eu faço uma dica do dia. Hoje eu já fiz pela primeira vez, disponibilizei um link no Instagram, pelos grupos do WhatsApp dos alunos e pelo Facebook também. Então, amanhã vai ter, né, obviamente, outra gravação. E o nome desse projeto, que é um projeto gratuito de acesso ao conhecimento, né, é Desenho Humano Hoje, certo? E eu vou estar apresentando, obviamente, com o andar da carruagem, eu quero ter convidados, tanto nacionais como internacionais, para compartilhar com vocês, né, toda a experiência, quer dizer, todo mundo que está aqui. Tem alguma pergunta, gostaria de compartilhar uma coisa, entre em contato pelo meu WhatsApp ou pelas páginas, né, lá do Instagram ou no Facebook, que eu dou um retorno assim que possível. Vamos ver aqui o bate-papo. Ok, da Carla, Patrícia, ok. Certo. Então, é isso, meus queridos. Por hoje, que eu queria compartilhar com vocês, então, e convidar e perguntar. Fica ligado amanhã lá no Instagram, no Facebook, se você quer acompanhar essa gravação Desenho Humano Hoje, que vai estar trazendo todo dia alguma coisa sobre autoconhecimento com o desenho humano. Quero agradecer a todos e dar um super boa noite. Fechou nosso tempo aqui. Não sei se alguém tem alguma coisa que gostaria de perguntar, mas eu acho que a gente estourou nosso tempo mesmo. Então, gente, vão haver mais 4 encontros gratuitos como esse ano. Eu aviso todos vocês, certo? E eu vou estar falando, obviamente, sobre outros assuntos aí dentro desta caixa de ferramenta que é o autoconhecimento com o desenho humano, ok? Então, perguntas lá no Instagram, no Facebook ou diretamente para minhas mensagens, se você quiser perguntar. Muito obrigada a todos, um super abraço. Eu vou disponibilizar, viu, esse link de gravação, aí você vai poder compartilhar com seus amigos, com quem você quiser. Um super abraço, gente. Até um próximo momento. Muito obrigada pela sua presença.